Agora a gente vai começar nosso estudo sobre análise dimensional. Eu vou trazer algumas ideias importantes por trás dessa técnica. A primeira vai ser que trabalhar com dados adimensionais vai ser sempre mais fácil do que dados dimensionais, que possuem grandezas físicas. O segredo por trás dela vai ser reduzir o número de variáveis de um sistema físico e com isso a complexidade. Ao fazer essa redução de variáveis, eu vou poder extrair as mesmas informações, só que de uma maneira muito mais fácil. Então, em um sistema eu vou ter n variáveis dimensionais, eu vou querer reduzir o sistema para k variáveis dimensionais. Essa redução ela é dada por j igual a n menos k, onde j geralmente representa o número de grandezas fundamentais do problema. Ou seja, a redução de variáveis vai ser igual ao número de grandezas fundamentais envolvidas no nosso problema. Então, na física, a gente vai ter 7 grandezas fundamentais. São comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Aqui na mecânica do fluidos e nos exemplos que eu vou passar, a gente vai utilizar o sistema MLT-θ, que é massa, comprimento, tempo e temperatura. Ou substituindo massa por força, vai ter FLT-θ. Antes de entender as técnicas de adimensionalização, a gente vai entender quais são as vantagens de se adimensionalizar uma equação. Como exemplo, suponha que a gente queira estudar a força exercida em um corpo submersa a um fluido. Essa força ela vai ser função do comprimento do corpo L, da velocidade do fluido V, da densidade ρ e da viscosidade μ. Bom, para entender essa força, suponha que a gente queira criar um gráfico e nesse gráfico a gente vai buscar 10 pontos. E para construir esses 10 pontos, eu vou supor 10 valores diferentes de comprimento, L. Bom, e eu vou ter, correspondente a esses L, vou ter 10 valores de V, vou ter que medir 10 valores de V, e 10 valores de ρ, e 10 valores de μ, viscosidade. Bom, e para isso eu vou precisar de 10.000 experimentos. Bom, suponha que a gente adimensionalizou essa equação, que a gente já vai ver como que faz isso. A gente vai encontrar que F dividido por ρ, V ao quadrado, L ao quadrado, que a gente vai chamar de coeficiente de força, vai ser igual a um G que depende só de um número. Esse número a gente vai chamar ele de número de Reynolds. Agora, para a gente construir um gráfico por meio dessa segunda equação, a gente vai simplesmente ter que medir 10 valores diferentes do número de Reynolds para construir praticamente o mesmo gráfico. Olha só a quantidade absurda de experimentos que a gente diminuiu só adimensionalizando essa equação. Uma vantagem muito boa. Uma outra vantagem é que ela vai nos ajudar no raciocínio e no planejamento para um experimento ou uma teoria, porque a análise vai nos mostrar grupos adimensionais que eu vou julgar ser ou não relevantes para o meu problema. E principal, essa análise ela vai nos fornecer lei de escala. Bom, essa lei de escala elas vão permitir que a gente converta dados de um modelo pequeno e barato para obter informações do objeto real. Ou seja, eu vou ter grupos adimensionais do meu modelo e se eles forem iguais ao do meu protótipo, é melhor fazer experiência com o modelo, não com o objeto real. Suponha que o meu objeto seja um avião. Em vez de estudar um avião com tamanho real, é mais fácil eu estudar um modelo bem pequeno. E se eles obedecerem essa lei de escala, eu faço experiência com o avião pequeno e transposto para o avião grande. Então, se a lei de escala é válida, dizemos que existe uma semelhança entre o protótipo e o modelo. O exemplo é, se o número de Reynolds do meu modelo for igual ao do meu protótipo, eu posso dizer que o coeficiente de força do modelo vai ser igual ao coeficiente de força do meu protótipo. Vou fazer um exemplo para ilustrar essas leis de escala. Então vamos por exemplo, um copépode é um crustáceo aquático com aproximadamente 1 milímetro de diâmetro. Queremos saber qual é a força de arrasto sobre o copépode
quando ele se move lentamente em água doce. Um modelo em escala de 100 vezes maior é construído e testado em glicerina, com velocidade de 30 cm por segundo. O arrasto medido sobre o modelo é de 1,3 N. Para condições de semelhança, quais são a velocidade e o arrasto sobre o copépode real na água? Considere o número de Reynolds do modelo igual ao do protótipo e que a temperatura é de 20 graus Celsius. Então, para 20 graus Celsius, a gente vai ter os seguintes dados. Água, que é do protótipo, vai ter viscosidade de 0,001 kg metro vezes segundo, densidade de 998 kg por metro ao cubo. E na glicerina, que vai ser nosso modelo, vai ter viscosidade de 1,5 kg dividido por metro segundo, densidade de 1,63 kg por metro ao cubo. Aqui está o número de Reynolds. O que ele pediu foi a velocidade do protótipo e pediu a força do protótipo. Bom, se o número de Reynolds do modelo vai ser igual ao do meu protótipo, isso significa que o coeficiente de força do modelo vai ser igual ao coeficiente de força do protótipo. Então vamos calcular qual que é o número de Reynolds do modelo primeiro. Vai ser ρVL dividido por M. Substituindo os valores, a gente vai encontrar 25,3. Bom, então eu vou igualar 25,3 ao número de Reynolds do protótipo. Eu vou querer saber a velocidade e vou isolar essa velocidade e vou encontrar Vp igual a 0,0253 metros por segundo. Bom, o coeficiente de força é a mesma coisa. Eu vou calcular o coeficiente de força do modelo. Deu 1,14. E vou igualar o coeficiente de força do modelo ao protótipo. Eu vou criar a força e vou isolar. Aqui eu vou encontrar a força do protótipo. Agora a gente vai comentar sobre as técnicas de adimensionalização. E a gente vai começar utilizando as equações que são dimensionalmente homogêneas, ou seja, que respeita o princípio da homogeneidade dimensional. Esse princípio ele é anunciado da seguinte maneira: se uma equação expressa realmente uma relação apropriada entre as variáveis em um processo físico, ela será dimensionalmente homogênea, isto é, cada um dos seus termos aditivos terá as mesmas dimensões. Aqui eu trouxe duas equações dimensionalmente homogêneas. A primeira é a equação horária do movimento. Você pode observar que S ele é posição, ele tem dimensão de comprimento. S0, comprimento também. Velocidade vezes tempo, comprimento. E aceleração vezes tempo ao quadrado. Isso é comprimento. Na equação do escoamento, a gente vai ter que todos os termos vão ter dimensão de comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. O primeiro termo vai ser pressão sobre densidade. Isso é comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Meio de V ao quadrado. Isso vai ser comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. E gravidade vezes altura vai ser comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Agora a gente vai entender o que são as variáveis e as constantes em uma equação. Bom, as variáveis dimensionais, elas variam durante um caso e podem ser representadas em um gráfico. Por exemplo, S e T, e P, V e Z. Constantes dimensionais, elas podem variar de um caso para o outro, mas durante o experimento elas permanecem constantes. Exemplo, S0 e V0, ρ, G e C. E constantes puras, elas não têm dimensões e nunca tiveram. Exemplo, a constante meio e o expoente 2. E qualquer argumento de funções trigonométricas, como seno, cosseno, e logaritmo, exponencial também. Ângulos e rotações, eles também são adimensionais e são escritos em radianos, que também não possuem dimensões. Então agora a gente vai começar a entender sobre as técnicas de adimensionalização, e para ganhar alguma corpo nessa teoria, a gente vai começar adimensionalizando a equação horária do movimento. Essa equação contém 5 variáveis: S, S0, V, T e G. E para isso a gente precisa separar o que são as minhas variáveis ou meus parâmetros de escala. As minhas variáveis eu sempre vou querer plotá-las no gráfico. Então, S e T vai ser o que eu vou escolher. Ou seja, eu vou dimensionalizar ST.
E o parâmetro de escala são as variáveis que eu vou utilizar para dimensionalizar. São as grandezas cujos efeitos nas variáveis que queremos saber, S0, V e G. Para começarmos a dimensionalizar, precisamos saber quais são as grandezas fundamentais envolvidas no nosso problema. Então, termo a termo, S0 tem dimensão de comprimento, T de tempo, V é comprimento sobre tempo e G comprimento sobre tempo ao quadrado. Então, existem duas grandezas fundamentais envolvidas no problema. Então, eu vou utilizar dois parâmetros de escala para dimensionalizar S e T. Ora, se eu escolho 2, o que sobrar vai ser o parâmetro que no gráfico a gente vai mostrar o efeito. Então, vamos com um exemplo para a gente entender. Então, vamos começar utilizando como parâmetro S0 e V0 para dimensionalizar o meu S e meu T. Vou chamar de comprimento adimensionalizado e tempo adimensionalizado asterisco. No gráfico a gente vai observar os efeitos da gravidade, foi aí que sobrou. Então eu vou primeiramente adimensionalizando S, simplesmente eu divido por S0, isso é bem fácil. E vou isolar S para depois substituir na minha equação do movimento, então ficou S asterisco S0. O meu tempo adimensional ele vai ser igual a V0 dividido por S0, vezes T. Veja que vai dar sem dimensão, ó, L dividido por L, T dividido por T. Isolando meu T para depois substituir na minha equação. Vou substituir aqui na equação horária. S é isso aqui. E depois eu vou cortar todos os S0 aqui. E cortei. Então ficou S asterisco mais 1, T asterisco mais meio de G, T asterisco ao quadrado. Vou chamar isso de alfa, GS0 V0 ao quadrado, e sobrou essa equação aqui de segundo grau. Agora eu irei analisar o comportamento dela no gráfico. Esse é o gráfico que exprime os efeitos da gravidade. Então, agora a minha segunda opção de dimensionalização, eu vou escolher como parâmetro de escala V, V0 e G. E vou analisar o efeito de deslocamento inicial, é o que sobrou. S duas vezes asterisco vai ficar SVG dividido por V0 ao quadrado. Veja que isso é dimensional. T ao quadrado corta com T quadrado, L ao quadrado corta com L. Isolei para atacar na equação horária. Meu tempo adimensional vai ficar TG dividido por V0. Isolei para atacar na equação. Então a equação ficou dessa forma aqui. Vou cortar, vou multiplicar tudo por G e dividir tudo por V0. Ficar dessa forma. E vou chamar alfa. Vou chamar alfa de G S0 V sobre V0 ao quadrado. E novamente vou ficar com uma equação de segundo grau, só que com alfa como esse parâmetro aqui. Então vou analisar ela no gráfico. Então esse é o gráfico que vai exprimir os valores do deslocamento inicial. Agora então minha terceira opção. Eu vou utilizar S0 e G e vou analisar o efeito de V0. Então meu comprimento adimensional 3 vezes asterisco vai ficar S dividido por S0, isso aqui é fácil. E o tempo é um pouco mais difícil de enxergar, mas ficou T vezes a raiz de G dividido por S0, número dimensional. Isolei para atacar na equação e isolei para atacar na equação. Então a equação ficou dessa forma aqui. Cortei S0 e ficou dividido por F0 aqui. E meu beta eu vou chamar de V0 raiz de S0G. Então essa aqui é minha terceira equação. Vou analisar ela no gráfico agora. E esse gráfico ele vai exprimir os efeitos da velocidade inicial. Mas como que eu seleciono essas variáveis de escala?
Bom, não tem um caminho certo de como selecioná-las, mas tem alguns conselhos que a gente pode seguir. O primeiro conselho é que as variáveis de escala elas não podem formar um número adimensional entre si. Ou seja, as que eu pegar e escolher, se eu multiplicar elas, elas têm que dar alguma dimensão, não pode dar algum número adimensional. Então eu não posso utilizar elas para dimensionalizar. E segundo, que eu não vou selecionar variáveis de saída. Ou seja, como exemplo, ST, porque eu vou querer colocar eles num gráfico. Todas essas ideias que a gente viu até agora vai convergir para um teorema que a gente chama de teorema Pi. É ele que a gente vai utilizar de agora em diante. A primeira parte do teorema dizia o seguinte: se o processo físico satisfaz o PHD, princípio da homogeneidade dimensional, e envolve n variáveis dimensionais, ele pode ser reduzido a uma relação entre k variáveis adimensionais, ou πs, π números. A redução j igual a n menos k é igual ao número máximo de variáveis que não formam um π entre elas e é sempre menor ou igual ao número de dimensões que descreve as variáveis. E essa primeira parte diz o como eu posso reduzir o número de variáveis. Exemplo, eu tenho uma equação do escoamento, que a força vai depender de L, V, ρ e μ. Então eu tenho 5 variáveis: força, comprimento, velocidade, densidade e viscosidade. E 3 grandezas fundamentais envolvidas: massa, comprimento e tempo. Então, esse K vai ser o número de variáveis adimensionais que eu vou encontrar, ou números πs, que eu vou chamar de agora em diante. Então, n menos j vai ser 5 variáveis menos 3 grandezas fundamentais, vai dar 2. Então, eu vou encontrar 2 números πs. A segunda parte do teorema diz como que eu vou encontrar esses grupos π. O enunciado diz o seguinte: encontre a redução j. Depois selecione j variáveis de escala que não formam π entre elas mesmas. Cada grupo π desejado será um produto de potência de j variáveis mais uma variável adicional, a qual é atribuído qualquer expoente conveniente diferente de zero. Cada grupo π assim encontrado é independente. Então vamos ao exemplo. A gente tem uma equação que depende de 5 variáveis: V1, V2, V3, V4 e V5. Suponha que envolva somente 3 dimensões, MLT. Então, K, que vai ser o número de grupos π, vai ser igual ao número de variáveis menos o número de dimensões envolvidas, 3. Então, vai dar 2. Então, eu vou encontrar 2 grupos π. O primeiro grupo π, eu vou pegar selecionar 3 variáveis parâmetros de escala, V2, V3 e V4, elevado a, B e C, respectivamente, multiplicado pela quarta variável V1, isso vai ter que dar um grupo adimensional. O segundo número π é da mesma forma, só que eu vou pegar a variável V5. Isso tem que dar meu segundo número adimensional. Ou seja, vou ter 2 grupos π. Quando eu digo que V2, V3 e V4 não podem dar um grupo π entre elas, eu quero dizer que elas não podem ser adimensionais. Elas têm que ter alguma dimensão multiplicadas. Esse é um teorema bastante fácil, só que é aquela coisa que a gente só aprende mesmo fazendo uma quantidade enorme de exercício. Então eu vou fazer algum exemplo aqui para a gente entender melhor. Então vamos por exemplo. Um copépode é um crustáceo aquático com aproximadamente 1 milímetro de diâmetro. Queremos saber qual é a força de arrasto sobre o copépode quando ele se move lentamente em água doce. Um modelo em escala de 100 vezes maior é construído e testado em glicerina, com velocidade de 30 cm por segundo. O arrasto medido sobre o modelo é de 1,3 N. Para condições de semelhança, quais são a velocidade e o arrasto sobre o copépode real na água? Considere o número de Reynolds do modelo igual ao do protótipo e que a temperatura é de 20 graus Celsius. Então, para 20 graus Celsius, a gente vai ter os seguintes dados. Água, que é do protótipo, vai ter viscosidade de 0,001 kg metro vezes segundo, densidade de 998 kg por metro ao cubo, e na glicerina, que vai ser nosso modelo, vai ter viscosidade de 1,5 kg dividido por metro segundo, densidade de 1,63 kg por metro ao cubo.
Aqui está o número de Reynolds. O que ele pediu foi a velocidade do protótipo e pediu a força do protótipo. Bom, se o número de Reynolds do modelo vai ser igual ao do meu protótipo, isso significa que o coeficiente de força do modelo vai ser igual ao coeficiente de força do protótipo. Então vamos calcular qual que é o número de Reynolds do modelo primeiro. Vai ser ρVL dividido por M. Substituindo os valores, a gente vai encontrar 25,3. Bom, então eu vou igualar 25,3 ao número de Reynolds do protótipo. Eu vou querer saber a velocidade e vou isolar essa velocidade e vou encontrar Vp igual a 0,0253 metros por segundo. Bom, o coeficiente de força é a mesma coisa. Eu vou calcular o coeficiente de força do modelo. Deu 1,14. E vou igualar o coeficiente de força do modelo ao protótipo. Eu vou criar a força e vou isolar. Aqui eu vou encontrar a força do protótipo. Com os grupos PIS em mãos, a gente vai plotar um em função do outro para ver como que eles se comportam. E a gente vai buscar uma função que descreva melhor. E essa parte de fitar o gráfico vai ser já um problema computacional. O que a gente deve buscar agora é buscar as semelhanças entre esses grupos PIS do modelo e os grupos PIS do protótipo. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre semelhanças. A primeira semelhança vai ser a semelhança geométrica. Ela refere-se à dimensão do comprimento L. Um modelo e um protótipo eles são geometricamente semelhantes se e somente se todas as dimensões do corpo nas três coordenadas tiverem a mesma razão linear. Aqui eu trouxe uma asa de avião e o protótipo ele tem uma largura de 8 metros, enquanto a do meu modelo tem 0,8 metros. Se todas as coordenadas tiverem uma razão de 1 para 10, quer dizer que essa asa ela vai respeitar a semelhança geométrica. Já a semelhança cinemática ela requer que tenha as mesmas escalas de comprimento e de tempo. Os movimentos de dois sistemas são cineticamente semelhantes se partículas homólogas estiverem em pontos homólogos em instantes homólogos. Aqui eu trouxe exemplo de duas esferas submersas em um líquido, onde elas já obedecem à semelhança geométrica. E o líquido escoa pela superfície das duas esferas de forma proporcional, então ela também obedece à escala de tempo. A semelhança cinemática é conhecida por ter o número de Froude igual tanto no modelo quanto no protótipo. Como ela obedece à semelhança geométrica, Lm vai ser proporcional a Lp, onde α vai ser essa constante de proporcionalidade. A razão das velocidades Vm sobre Vp vai se dar sobre raiz de α. E a razão de tempo Tm sobre Tp também vai se dar raiz de α. Eu vou utilizar esses números em um exemplo, por isso que eu apresentei ele aqui. Já a semelhança dinâmica requer que tenha as mesmas escalas de comprimento, de tempo e agora de força, ou escala de massa também. Em um ponto A, tanto no modelo quanto no protótipo, as forças, o somatório das forças tem que ser igual. Essa é a semelhança dinâmica. Similaridade incompleta. O problema é que nem sempre é possível que todos os números π do modelo correspondam aos números π do protótipo. No estudo de fluidos, a equivalência do número de Reynolds de Froude do modelo e protótipo só podem ser atingidos fazendo alterações drásticas nas propriedades do fluido. Naquele primeiro exemplo que a gente viu sobre o crustáceo, a gente teve que fazer uma alteração da água para glicerina. Em outro exemplo sobre o modelo hidráulico de superfície livre, da semelhança dinâmica a gente pode tirar que o número de Froudes equivalentes e o número de Reynolds são equivalentes. A gente vai tirar aqui Vm sobre L vezes Lm dividido por Nm. Esse Ni vai ser a minha viscosidade dinâmica. É igual a Vplp dividido por Np. As razões entre essas viscosidades Nm sobre Np vai ser Lm sobre Lp e Vm sobre Vp. Só que, como a gente viu anteriormente, isso é alfa e raiz de alfa, respectivamente. Então essa razão das viscosidades vai dar alfa elevado a 3 meios. Suponha um modelo 1 para 10. Se alfa vale 0,1,
Alfa elevado a 3 meios vale 0,032. Quer dizer que a viscosidade dinâmica do meu modelo vai ter que ser igual a 0,032 vezes a do meu protótipo, a viscosidade do meu protótipo. Então, se o meu líquido for água, simplesmente não existe um líquido cuja viscosidade dinâmica seja equivalente. Então, não é possível fazer similaridade desses números adimensionais, os números πs. Então, o que eu vou fazer então? Suponha agora então que eu faço o gráfico de coeficiente de força sobre o número de Reynolds. No intervalo do número de Reynolds do modelo, eu vou fazer minhas experiências e vou criar uma lei de potência. Essa lei de potência ela vai se estender até o intervalo do número de Reynolds do protótipo, essa linha tracejada. Mas como eu obtive dificuldades experimentais entre igualar o número de Reynolds do modelo pelo número de Reynolds do protótipo, isso por razões experimentais, eu não tinha um líquido que equivale ou algum outro problema. Então, eu vou ter que fazer uma estimativa, eu vou ter que extrapolar os dados, que seriam essas linhas em roxas, essas curvas. Essa extrapolação eu vou ter que fazer com base em experiência, ou vamos dizer assim, com base na razão, não obedecendo uma lei específica, mas cada caso vai ser um caso mesmo. Só para fazer um resumo das ideias principais, primeiramente a gente vai dimensionalizar a nossa equação, depois a gente vai encontrar nossos grupos πs, plotar esses πs em um gráfico, analisar a semelhança entre o modelo e o protótipo, e com isso a gente vai escrever uma lei de escala. E com isso a gente poder tirar informações com base no modelo. Caso necessário, a gente faça extrapolações, caso esses números πs não sejam iguais. Bom, o que eu tinha que apresentar é isso. Muito obrigado pela atenção.